Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vanessa. Eu vim ministrar o assunto sobre diluir e concentrar soluções. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês entendam. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo aqui pelos comentários, né? Ou com a professora Adriana pelo WhatsApp. Esse assunto ele é voltado para a turma de segundo ano do ensino médio. Então, vamos lá. O que é diluir, né? Ele é o processo de adicionar mais solvente em determinada solução. O solvente, ele é a substância que eu posso dissolver outras substâncias, no caso, o meu soluto. E quando eu faço essa dissolução, né, eu formo uma solução homogênea. Por exemplo, o açúcar, quando ele é dissolvido na água, né? O açúcar, ele é o meu soluto e a água, o meu solvente. Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho um pacotinho de suco, né? Que é aqueles que a gente compra em supermercado. Eu coloco em uma jarra, daí eu adiciono um pouquinho de água. Nesse caso, o suco ele fica muito concentrado, ele fica muito forte. Só que quando eu acrescento mais água, ele fica menos concentrado ou mais diluído, certo? Aí eu afirmo aqui para vocês que quando o volume total da solução aumenta e a massa total da solução aumenta também, então, como decorrência desse aumento, a concentração da solução diminui, ok? Eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção nesse slide aqui, porque, assim como na física, na matemática, quando vocês estudam lá na física uma fórmula em que que algo aumenta e o outro diminui, assim acontece na química também. Por exemplo, a concentração, a fórmula é massa do soluto sobre o volume da solução. Quando eu aumento o volume da solução, a minha concentração diminui, que é o que acontece nesse exemplo aqui, ó. Eu aumentei o meu volume, então a minha concentração diminuiu, certo? Ele ficou mais diluído, menos concentrado. O mesmo acontece com a molaridade, o título em massa e o título em volume. Quando eu aumento o volume da minha solução ou a minha massa da solução, a minha molaridade aumenta, o meu título de volume diminui também e o meu título de massa também diminui. As fórmulas que nós vamos utilizar durante esse tempo são basicamente essas, que é da concentração comum, que ela é dada em gramas por litro, tá? Vale vocês têm que prestar bastante atenção nessas unidades que eles dão nas questões, porque se não tiver, vocês vão ter que transformar, como é o caso de algumas que nós vamos ver aí nos próximos exemplos. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Gente, aqui não dá de vocês verem, mas eu até coloquei aqui embaixo, ó, que o I ele significa concentração inicial e o F é a concentração final, certo? Tudo que está à esquerda é I, é inicial. E tudo que está à direita. E tudo que está à direita é final, ok? Então, vocês, quando vocês forem anotar, coloquem aí. Isso é F e isso também é F, porque é concentração final e volume final. Então, qual é a fórmula da concentração comum? A concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. A da molaridade, que ela é dada em mol por litro, certo? É molaridade inicial vezes o volume inicial igual a molaridade final vezes o volume final. A fórmula do título em massa é título inicial vezes a massa inicial, que é igual a título final vezes a massa final. E o título em volume é título inicial vezes o volume inicial é igual a título final vezes o volume final. Agora nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, diluindo-se 200 ml, gente, tá erradinho aqui, mas consertar. Diluindo-se 200 ml de solução a 5 molar de ácido sulfúrico a 250 ml, qual será a molaridade final? O primeiro passo é anote os dados da questão. O volume inicial que ele me dá é de 200 ml e o volume final é de 250 ml. A molaridade inicial que ele me dá é de 5 molar, ou seja, 5 mol por litro, ok?
O segundo passo é, veja se eles estão no sistema de unidade correto. Por exemplo, o volume ele tem que ser em litros. Então, como ele dá na questão em ml, eu vou transformar para litros. O volume inicial, que era de 200 ml, ele passa a ser a 0,2 litros. E o volume final, que era de 250 ml, ele passa a ser a 0,25 litros. Certo? A molaridade está na unidade, então não é preciso eu trocar. O terceiro passo é, veja qual fórmula deve ser utilizada. E caso seja necessário, reorganize a mesma. Por exemplo, eu quero saber a minha molaridade final. Então, a fórmula da molaridade aqui ó, é molaridade inicial vezes o volume inicial, que é igual a molaridade final vezes o volume final. Então, a fórmula que eu vou utilizar é a da molaridade, já que eu quero saber a minha molaridade final. Agora, eu vou reorganizar a fórmula. Então, a minha molaridade final vai ser a molaridade inicial vezes o volume inicial sobre o volume final, que ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? O quarto passo é, substitua os valores e faça os cálculos. O volume inicial, então, é 0,2 litros, o volume final 0,25 litros. A minha molaridade é 5 molar ou 5 mol por litro. Então, eu vou substituir na fórmula, que fica, a molaridade final é igual a, qual é a minha molaridade inicial? 5 mol por litro. Vezes, qual é o meu volume inicial? 0,2 litros. Sobre, qual é o meu volume final? 0,25 litros. Então, eu substituo, certo? Na fórmula. Eu corto litro com litro, então fica 1 mol por litro sobre 0,25, que dá 4 mol por litro. Então, a minha resposta é, a molaridade final será de 4 mol por litro. Exemplo 2. 200 ml de solução a 5 molar de ácido nítrico foram diluídos com água destilada para obter uma solução a 2 molar. Qual é o volume da solução final? Então, o que eu quero saber? O meu volume final, certo? O volume inicial que ele dá na questão é de 200 ml. A concentração molar inicial ou molaridade inicial é de 5 molar, que é o mesmo que 5 mol por litro. E a minha concentração molar final, ou molaridade final, é de 2 mol por litro. O segundo passo, veja se estão no sistema de unidade correto. O volume ele tem que ser em litros. Se ele me dá em ml, eu transformo para litros. Por exemplo, o volume inicial que ele dá é de 200 ml, então fica 0,2 litros. A concentração molar, tanto a final quanto a inicial, elas estão na unidade correta, então eu não preciso mexer nelas. O terceiro passo, veja qual fórmula deve ser utilizada e, caso seja necessário, reorganize a mesma. A fórmula da molaridade é MI vezes VI, que é igual a MF vezes VF. Como eu quero saber o meu volume final, eu vou reorganizar a fórmula. Eu isolo o meu VF, então fica MI vezes VI sobre MF, que ele está multiplicando e passa para o outro lado, dividindo, ok? O quarto passo é substituir os valores e faça os cálculos. Aí eu pego a fórmula que eu reorganizei e vou substituindo os valores. Eu quero saber o meu VF, então fica 5 mol por litro, que é a minha molaridade inicial, vezes 0,2 litros, que é o meu volume inicial, sobre 2 mol por litro, que é a minha concentração molar final. Eu corto mol por litro, que eles estão repetindo. Então, fica VF é igual a 1 litro sobre 2, que dá 0,5 litros. Então, a minha resposta é, o volume final será de 0,5 litros. Exemplo 3. Diluindo-se 100 ml da solução de cloreto de sódio, a concentração é igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, qual será a minha nova concentração? Lembra que a fórmula de concentração é CI vezes VI igual a CF vezes VF? Pois é. Então, ele quer saber a minha concentração final. Primeiro passo, eu vou anotar os dados da questão. Ele me dá o volume inicial de 100 ml, o volume final de 150 ml e a concentração comum, que é de 15 gramas por litro. O segundo passo, eu vou ver se estão todos no sistema de unidade correto. Eu já posso analisar que não, né? Porque ele dá em ml e o volume ele tem que ser em litros. Então, eu vou transformar 100 ml
para 0,1 litro e 150 ml para 0,15 litros. A minha concentração, como ela está na unidade correta, então eu não preciso mexer nela. O terceiro passo, veja qual fórmula deve ser utilizada e, caso seja necessário, reorganize a mesma. Como eu quero saber a minha concentração final, então eu uso a fórmula da concentração comum, certo? Daí eu reorganizo ela. Eu quero saber minha concentração final, eu isolo o CF, então fica CF igual a CI, concentração inicial vezes o volume final, o volume inicial, sobre o volume final, que ele está multiplicando e ele passa para o outro lado dividindo, ok? O quarto passo, eu vou substituir os valores. Então, fica concentração final é igual a 15 gramas por litro, que é a minha concentração inicial, vezes 0,1 litro, que é o meu volume inicial, sobre 0,15 litros, que é o meu volume final. Então, fica concentração final é igual a... Eu corto, tá, os litros. Daí fica 1,5 gramas por litro sobre 0,15, que dá 10 gramas por litro. Logo, a minha nova concentração será de 10 gramas por litro, ok? Daí, agora, nós vamos ver sobre concentrar soluções. O que significa, né, concentrar soluções? Significa diminuir a quantidade de solvente da solução de modo que essa concentração aumente. Ou o aumento do soluto também aumenta a concentração da solução, ok? E esse processo, ele pode ser feito por evaporação do solvente, desde que o solvente ele não seja inflamável e o soluto ele não seja volátil. Por exemplo, numa solução, a 0,980 mol de soluto dissolvidos em 1 litro de solução. Após o solvente evaporar e o seu volume reduzir pela metade, o que ocorre com a concentração da solução? Então, vamos lá fazer esse cálculo. Primeiro passo, eu vou anotar os dados da questão. O volume inicial que ele dá aqui, ó, é de 1 litro. Tá por extenso, viu? Então, prestem bastante atenção nisso. De 1 litro. O volume ele reduziu pela metade. Então, ele vai ser de 0,5 litros, ok? A minha molaridade inicial, ou concentração molar inicial, é de 0,25 mol por litro, que ele também dá na questão. Então, ele quer saber a minha molaridade final, que é para eu poder saber, né, se a minha concentração, o que acontece com a minha concentração. Segundo passo, veja se estão no sistema de unidade correto. Nesse caso, todos eles estão corretos. O volume está em litros e a molaridade está em mol por litro. Ok? Então, não preciso mexer aqui nos meus dados. O terceiro passo, veja qual forma que eu devo utilizar. E caso seja necessário, nós vamos reorganizar ela. A fórmula da molaridade, que eu quero saber a minha molaridade final, né? Então, a fórmula da molaridade vai ser molaridade inicial vezes o volume inicial, que é igual a molaridade final vezes o volume final. Então, eu reorganizo a fórmula, que fica molaridade final é igual a molaridade inicial vezes o volume inicial sobre o volume final, que ele está multiplicando e ele passa para o outro lado dividindo. Quarto passo, eu vou substituir os valores. Então, fica molaridade final é igual a... Quem é a minha molaridade inicial? 0,25 mol por litros. Vezes o meu volume inicial é 1 litro. Sobre 0,5 litros, que é o meu volume final. Corto litro com litro, então acaba sendo 0,25 sobre 0,5, que dá 0,5 mol por litros. Então, a minha molaridade final vai ser de 0,5 mol por litros. Ou seja, indica que a concentração dobrou o seu valor. Antes, a molaridade era de 0,25. Se ela aumentou para 0,5, eu dobrei o meu valor, ok? Daí, nós vamos ver agora a mistura de soluções. O que seriam essas misturas de soluções? As soluções são, a mistura de soluções são soluções constituídas por mesmo soluto e mesmo solvente. Por exemplo, eu tenho duas soluções aquosas de ácido sulfúrico, A e B, de concentração em gramas por litro e concentrações em quantidades de matérias conhecidas. Daí eu misturo, né, o A e B, de acordo com o esquema abaixo.
Por exemplo, tem um ácido sulfúrico aqui, a concentração de 196 gramas por litro e é um volume de 1 litro. E eu tenho a mesma solução em B, só que uma concentração menor, de 98 gramas por litro, e é um volume maior, que é de 2 litros. Então, quando eu misturo A e B, a minha solução final fica com uma concentração que eu não sei, que eu posso descobrir, e a minha molaridade também, que eu não sei, que eu posso descobrir. O meu volume final ele vai ser de 3 litros, né? Já que o meu volume inicial... o meu volume de A ele é 1 e o meu volume de B ele é 2. Quando eu misturo, o volume fica 3 litros. Quando misturamos soluções aquosas de mesmo soluto, a quantidade de soluto na solução final é igual à soma das quantidades de solutos nas soluções iniciais. Como que eu descubro a concentração final e a massa final da mistura de A mais B, no exemplo anterior? Primeiro, nós vamos reorganizar a fórmula, substituir os valores e depois efetuar os cálculos. Gente, a massa do soluto final, a fórmula é concentração inicial vezes o volume final. Na verdade, é assim, ó. Concentração é igual a massa sobre o volume da solução, certo? CMV. Só que como eu quero a massa, então eu vou isolar a massa, que vai acabar ficando massa é igual a concentração vezes o volume, ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Por isso que eu substituo essa fórmula, por isso que eu substituo o M do soluto final por essa fórmula, que é concentração inicial vezes o volume inicial. Então, fica concentração inicial vezes o volume final é igual a concentração de A vezes o volume de A, mais concentração de B vezes o volume de B. Como eu quero saber a minha concentração final, eu isolo só ela. Então, fica concentração final é igual a concentração de A vezes o volume de A, mais concentração de B vezes o volume de B. Tudo isso dividido pelo volume final, certo? Então, eu só substituo os valores. A concentração que ele deu na questão é de 196 gramas por litro. O volume de A é de 1 litro. Aí, mais 98 gramas por litro, que é a minha concentração de B, vezes 2 litros, que é o meu volume de B. Tudo isso sobre o volume final, que é de 3 litros. Então, fazendo esse cálculo, a minha concentração final fica de 130,67 gramas por litro. Ok? Esse segundo cálculo, gente, aqui eu tenho o número de soluto final é igual ao número de soluto em A mais o número de soluto em B. Isso para eu descobrir a minha molaridade final, tá? Como a fórmula do soluto ele fica a molaridade final vezes o volume final é igual a molaridade de A vezes o volume de A mais molaridade de B vezes o volume de B, quando eu isolo a minha molaridade final, ele fica com essa fórmula aqui. E daí eu substituo os valores, que fica a molaridade final é igual a 2 mol por litro vezes 1 litro, mais 1 mol por litro vezes 2 litros. Então, fica 2 mais 2, que dá 4. Tudo isso sobre 3 litros, que é o meu volume final, que o cálculo disso vai dar 1,33 mol por litro, que no caso é a minha molaridade final. Bom, gente, a princípio é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo aqui pelos comentários. E até a próxima!